Professora Elizabeth Zanon com sua aula de História para o 8º ano da COPELG. Vamos lá, galerinha! Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a América Portuguesa e a crise do sistema colonial. Tudo começa com um terremoto. Vocês acreditam nisso? Um terremoto é o responsável por toda essa situação, para o desenrolar dessa situação. Marquês de Pombal, ele era o primeiro-ministro de Dom José I. Ele administrou a crise de 1755, causada por um terremoto lá em Lisboa, Portugal. O rei autoriza Marquês de Pombal a pôr em prática todos aqueles seus projetos de modernização de Portugal. E aí, Marquês de Pombal, ele vai realizar diversas reformas administrativas na metrópole e também nas colônias. Tudo isso porque Marquês de Pombal fez um belíssimo trabalho lá em 1755, quando Lisboa passou por um terremoto. Aqui é uma figura, uma ilustração, uma pintura, no caso, do Marquês de Pombal. Algumas reformas pombalinas foram a expulsão dos jesuítas do Império Português. Marquês de Pombal foi lá e expulsou esses jesuítas do Império Português. Criou a Companhia de Comércio. Incentivou a manufatura, principalmente na questão da pesca e da agricultura. Reforçou a segurança nas fronteiras brasileiras e combateu o contrabando, principalmente de matérias-primas, que daqui eram retiradas, como o pau-brasil. Transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. E ele era um déspota esclarecido. Ele fez tudo isso sendo um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É um governante absolutista que utilizava das ideias iluministas, onde suas reformas eram modernas e assim aumentava cada vez mais o poder real, o poder do rei, e ele usava esse iluminismo para fortalecer o absolutismo. Isso é um déspota esclarecido. E Marquês de Pombal era um déspota esclarecido. O fim do Império Pombalino. Como que aconteceu? O que foi que ocorreu para que Marquês de Pombal perdesse esse poder? Primeiro, Dom José morre e Dona Maria I assume. A rainha, ela vai se desfazer de várias medidas pombalinas. Inclusive, vai demitir e vai expulsar Pombal da corte. Muitos presos políticos que foram presos lá por Marquês de Pombal agora estão libertos. E muitos nobres que tinham sido afastados agora voltam para a corte. Então, a sua saída recebe o nome de viradeira. A saída de Marquês de Pombal chama-se viradeira. E aí o Brasil, na segunda metade do século XIX, vai estar vivendo duas situações bem antagônicas. No imaginário político, o inimigo interno que assombrava os administradores da coroa eram os gentios bravos, do quilombola fugido, do vadio itinerante. Então, esses gentios eram os indígenas, que eram considerados bravos. Os negros, que tinham fugido e ido para os quilombos, eram os fugitivos, que eram caçados. E o vadio itinerante era aquele que não se enquadrava nem como indígena, nem como negro e nem como português. Então, eles imaginavam essa estrutura política. No imaginário cultural, os índios eram inimigos da colonização, bárbaros, comedores de gente. Eles eram inimigos permanentes que, quando mansos, traíam, voltavam-se contra o branco e, quando bravos, comiam gente e ameaçavam os aldeamentos. Era esse pensamento que os portugueses tinham aqui no Brasil, lá na segunda metade do século XVIII. E aí os bandeirantes paulistas, eles descobrem minas de ouro, ainda no finalzinho do século XVII. Aqui ficou emendado, gente, perdão, mas foi sem perceber esse erro.
Então, bandeirantes paulistas descobrem minas de ouro já no finzinho do século XVII. O século XVIII, por causa dessa mineração aurífera, ele passa a ficar conhecido como o século do ouro no Brasil. E é um período de grandes mudanças econômicas e mudanças também sociais. Mudanças econômicas dentro do ciclo de ouro, a gente pode destacar o quê? A primeira mudança econômica ocorreu do Nordeste para o Sudeste. Então, Minas Gerais, como maior centro minerador, passa a ter também o maior contingente. E Rio de Janeiro passa a ser o grande porto exportador desse ouro. Então, antes, a produção de cana-de-açúcar lá do Nordeste, ela começa a entrar em decadência e as pessoas vão buscar esse lucro econômico na região Sudeste. E aqui nós vamos ter Minas Gerais, que vai ser o centro minerador, e Rio de Janeiro, que vai ser o centro exportador. Outra mudança econômica que ocorre é do litoral brasileiro para o interior. Então, eles saem daquela parte litorânea e passam-se aí realmente nas minas, passam a se situar nas principais minas interioranas do país. Há também a mudança econômica, que é do campo para a cidade, dando origem às várias cidades, como Vila Rica, Mariana, São João del Rei, Cuiabá e entre outras. Por causa desse ouro brasileiro, a população de Portugal diminuiu, principalmente entre 1700 e 1730, mas eles continuaram vindo para o Brasil anos e anos depois, com essa ambição de explorar esse minério. E aí, visando esse enriquecimento rápido e fácil, milhares de portugueses vieram para cá. E por se tratar de uma atividade urbana e interiorana, essa mineração ela exigiu o abastecimento de alimentos, tecidos e escravos em cidades cada vez mais populosas. Foi assim que se desenvolveu no Brasil um comércio interno, interligando várias regiões, principalmente o Sudeste e o Sul do país, através do tropeirismo, que aí eles saíam com aquelas tropas de gados, de jumentos, de cavalos, lá da região sul do país e acabavam vindo para a região sudeste. E esse translado de animais recebe o nome de tropeirismo. As mudanças sociais foi nos serviços urbanos, no comércio varejista, na carpintaria, alfaiataria, barbearia e por aí vai, além de atividades desempenhadas por artistas, padres, militares e funcionários públicos, ligado à questão fiscal e burocrática da colônia. Houve também a formação de uma classe média urbana, que é aquele que está entre os dois extremos da riqueza, ele está entre os senhores de escravo e os escravos, então é uma nova classe social que vai surgir aqui, e também aqui vai surgir a chance de alforria, porque aquele negro escravo que conseguisse encontrar uma mina de ouro, ele era premiado com a alforria. E as mulheres negras, elas eram premiadas muitas vezes com essa alforria através de casamentos com senhores, principalmente aqueles senhores donos de minas, porque para essa região as mulheres brancas não iam. Então esses homens acabavam casando com essas negras. Foi o caso da Chica da Silva. Ela casou com o maior fazendeiro, o maior proprietário de uma mina de diamantes. E as rebeliões coloniais nativistas na América Portuguesa também aconteceram. E aí, quando a gente fala em rebelião colonial nativista, é aquela sem o objetivo de separação política. Então, foram 4 que aconteceram. A ideia não era uma separação política aqui. Então, foi a revolta de Beckman, em 1684, a Guerra dos Emboabas, em 1708, a Guerra dos Mascates, em 1710, e a revolta de Vila Rica, em 1720. A revolta de Beckman, o que foi isso? Ela ocorreu no Maranhão, teve como líderes Manuel e Thomas Beckman, 2 irmãos, que reivindicavam melhorias na administração colonial. Os portugueses passam a reprimir violentamente
E essa foi a única revolta que ocorreu no século XVII. Os emboabas foi durante um ano. Foi um confronto em Minas Gerais, um conflito entre paulistas que queriam a exclusividade das minas de ouro e portugueses que estavam vindo cada vez mais para essa região para investir nessa exploração. A Guerra dos Mascates foi um confronto em Pernambuco, precisou da intervenção de Portugal para resolver, por quê? Senhores de engenho de Olinda começaram a entrar em conflito com os comerciantes portugueses de Recife. Então, essas duas cidades pernambucanas, Olinda e Recife, passaram a entrar em conflito e precisou-se da intervenção de Portugal. A revolta de Vila Rica, ou Felipe dos Santos, foi uma insatisfação dos donos de Minas lá em Vila Rica. O líder, Felipe dos Santos Freire, eles estavam insatisfeitos com a cobrança do quinto, ou seja, tinham que dar a quinta parte do que encontravam de minérios para a coroa. E, além disso, a coroa passa a instalar as casas de fundição para poder fiscalizar essa exploração do ouro. Então, esses donos de Minas, eles se reúnem e, sob a liderança de Felipe dos Santos, eles fazem a revolta de Vila Rica. As revoltas contra o aumento de impostos também são chamadas de revoltas nativistas. E aqui nós temos a revolta do Maneta, que aconteceu em 1711. Ela ocorreu em Salvador e um dos principais motivos foi as taxas do comércio de sal e do comércio de escravos estavam altíssimas e eles não estavam dando mais conta de sustentar. E o desfecho dessa revolta do Maneta foi a punição severa por parte da coroa. A revolta de Pitangui foi a revolta da pinga, da cachaça. Isso mesmo. Na região metropolitana de Belo Horizonte, passaram a produzir cachaça. A coroa ficou insatisfeita com isso. Por quê? Ela tentou proibir essa produção de vinho de mel e de cachaça, porque, segundo a coroa brasileira, era grande prejuízo. Então, eles queriam que essa produção ficasse só dentro da fazenda real, ali da realeza. Por quê? Essa produção de cachaça em Minas Gerais acabava alcoolizando os negros, os escravos, e com isso prejudicava a garimpagem do ouro. O desfecho dessa revolta de Pitangui foi a coroa vence, lógico, e o líder dos bandeirantes, que é o Domingos Rodrigues do Prado, ele foge para um pedaço de terra próximo ao encontro de São João com o Pará, para não ser assassinado pela coroa brasileira, ou pela coroa luso-brasileira. As rebeliões coloniais, as que se enquadram dentro do separatista, aqui na América Portuguesa, foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, essas outras revoltas que a gente viu, elas se enquadram como nativistas, ou seja, elas não têm nada a ver com política. Agora, as revoltas separatistas, elas têm a ver com política, ou seja, eles queriam separar o Brasil de Portugal. Então, nós temos essas duas separatistas. A Inconfidência Mineira, que levava essa frase de liberdade e tal, toda aquela questão iluminista, aqueles ideais iluministas. E essa Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, que é a mesma coisa, ela desejava o fim da opressão portuguesa que prejudicava a elite mineira. Então, não tinha como finalidade acabar com a opressão social interna que atingia a maioria da população. A revolta ela teve marcada para acontecer no dia da derrama, que era uma fiscalização, uma vistoria, vamos dizer assim, da coroa em relação à sociedade, mas um dos inconfidentes traiu os colegas e todos foram presos. Inicialmente, todos foram condenados à morte, mas depois das famílias dos ricos mineradores recorrerem à coroa, apenas Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, é que foi executado. As características desse movimento, ele era um movimento da elite, ou seja, o povão praticamente não participa aqui, são os mais abastados que vão participar. E os principais objetivos foram, eles queriam tentar fundar uma república, eles queriam libertar o Brasil de Portugal,
adotar uma nova bandeira para o país, criar uma universidade em Vila Rica, industrializar o país, criar o serviço militar obrigatório, incentivar a natalidade, isso mesmo, incentivar ter filhos e também estimular a agricultura. Como é que terminou? O movimento foi descoberto antes mesmo de ser deflagrado, Tiradentes foi morto e esquartejado para servir de exemplo. E aí vem a conjuração baiana. As lideranças desse movimento foram Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. As características desse movimento foi um pouquinho diferente. Aqui não foi só a elite. Aqui a gente já vai ter vários setores da sociedade. E aí a gente vai ver como as principais características dessa rebelião: abolir a escravidão, fundar uma república, fazer a independência, aumentar a remuneração dos soldados, abrir os portos a todas as nações e melhorar as condições gerais do povo. Como é que ela terminou? Severamente punidos pela coroa portuguesa, elite protegida e pobres condenados. É aquela velha história, a corda vai arrebentar sempre para o lado mais fraco. 4 desses combatentes são mortos e esquartejados, como aconteceu com Tiradentes lá na Inconfidência Mineira. Por que esquartejavam? Para pendurar os pedaços deles pela cidade e para mostrar quem realmente mandava no país. A difusão do iluminismo do Brasil. E aqui a palavra iluminismo também ficou com letrinha trocada. Me perdoe, mas é iluminismo. O iluminismo do século XVIII, ele inspirou o pensamento liberal que alimentou os processos de independência nas Américas. No caso do Brasil, aquelas ideias orientaram todas essas conspirações e esses movimentos voltados para a ruptura do domínio lusitano sobre a colônia. Assim, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Fluminense, a Revolta dos Alfaiates, que aconteceu na Bahia, e a Revolução Pernambucana, elas se constituíram nos principais movimentos políticos influenciados por esses ideais iluministas e que culminaram mais na frente na independência proclamada em 1822. Tchauzinho! Acabou nossa aula de hoje. E a tarefa? Será que tem? Portanto, vocês vão ler o conteúdo do livro didático, do capítulo 7, e fazer o acompanhamento também pela plataforma SAS. Não teremos atividade hoje. Então, hoje vai ser só assistir a videoaula, ler o conteúdo do capítulo e aí tirar as dúvidas no dia do nosso plantão.